Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o crescente aumento do número de ações judiciais de marido ou mulher por conta da infidelidade. O nosso entrevistado é o juiz Marcos Antônio Ferreira, titular da 2ª Vara de Família da comarca de Montes Claros, no norte de Minas. Doutor Marcos, deixei uma questão para o senhor no bloco anterior sobre a questão da influência da internet, o namoro na internet. Mas antes disso, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o relacionamento extraconjugal sempre leva ao fim do relacionamento? Não, muito pelo contrário, né? As pesquisas e a experiência demonstram que isso faz, às vezes, até com que haja uma melhora na relação de casamento original. Por quê? Porque o sujeito que trai, o sujeito que fica com outras mulheres, normalmente ele busca compensar a esposa com novas situações de namoro, novas situações de relacionamento, tenta melhorar o relacionamento em casa para compensar a eventual sentimento de culpa que ele tem fora do casamento. Quais causas o senhor trabalha pela questão da infidelidade? Alguém fala em tédio do relacionamento, falta de novidade, falta de romantismo? Como é que o senhor classifica e avalia isso? Normalmente é a busca pela novidade, né? O homem tem aquela sensação, aquela experiência, aquela sensação de buscar sempre novas parceiras, e a mulher agora, com a emancipação feminina, tem buscado também esse mesmo tipo de sensação. É a que nós chamamos de vingança de Amélia, né? A mulher que antes era sublegada, era submetida a um tratamento secundário, hoje, com a primazia, com a inserção no mercado de trabalho e com a colocação nos postos chaves da organização social, certamente ela vem buscar também, ela vem conseguir dissociar o prazer, dissociar o sexo do amor que tinha antes. Então antes o homem conseguia fazer isso muito bem, hoje as mulheres também têm conseguido dissociar o casamento, dissociar o relacionamento íntimo do sexo casual, o que também é muito interessante do ponto de vista de desenvolvimento social. E buscando a sua própria afirmação. Agora, doutor Marcos, sobre uma das causas que se aponta muito da questão da infidelidade é aquela fantasia de um romantismo que às vezes não existe. E a internet é um campo aberto para a fantasia. Como é que tem sido essa novidade da internet nos relacionamentos? Namorar pela internet, isso pode provocar uma separação judicial? Não, sem dúvida nenhuma. Na verdade, a gente sabe disso mais como consequência, né? Esses namoros virtuais, a internet é um campo aberto para isso, onde as pessoas ali não têm cara, às vezes conseguem se imaginar, conseguem se fantasiar muito bem. Então é possível sim que esse namoro virtual seja uma consequência de uma ruptura de um casamento. E isso a gente aponta as pesquisas, né, que 1 em cada 4 relacionamentos extraconjugais via internet vão desaguar num divórcio, e isso hoje, a internet, a gente consegue rastrear todas essas informações. Mas isso é uma quebra de sigilo, isso é possível ser feito? Sim, sem dúvida nenhuma, através de uma ordem judicial, né? A gente consegue rastrear tudo isso aí, que ficam arquivados, todos os registros de via internet hoje no mundo são arquivados nos Estados Unidos, no Congresso dos Estados Unidos, então tudo que se troca de mensagem, de informação via internet, fica registrado em banco de dados, possível de ser rastreado, possível de ser buscado e colocado em um processo judicial. Como evitar os excessos, esse exagero nessa avaliação? Porque às vezes a própria internet ela inspira essa fantasia, até que ponto que é uma fantasia da pessoa que está ali trocando mensagem, até que ponto que isso realmente vai redundar, por exemplo, no ato sexual? Não, sem dúvida, o que a gente tem que fazer essa diferenciação é essa. Esta fantasia da internet, ela só poderá ser determinante para a ruptura de um casamento se desaguar num algo mais grave, mais concreto. Não faz sentido uma pessoa no Brasil mantendo contato com outra nos Estados Unidos pela internet e isso ser um motivo suficiente para um rompimento de um casamento, para ser motivo do rompimento do casamento. Apesar de que a gente sabe que atualmente, no atual sistema jurídico brasileiro, não há necessidade de motivar o motivo de divórcio. Mas se houver alguma discussão a respeito, certamente que a possibilidade da concretude deste namoro virtual em um namoro real sim é que vai ser suficiente para a ruptura de um casamento. Não o simples fato de troca de mensagens ou informações eletrônicas. A gente volta a esse assunto daqui a pouquinho. Antes, eu gostaria que o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Olha, eu trago aqui 2 livros, um na área específica de direito de família, O Direito das Famílias entre a Norma e a Realidade, da Ana Carolina Brochado Teixeira e Renata Lima Rodrigues. Então é um livro que trata realmente de assuntos interessantes, fazendo com que haja essa aproximação entre o direito e os fatos reais. Então ele trata da família plural, da questão dos homossexuais. Então são temas atuais que são colocados nesse livro de forma bem particular pela Ana Carolina Brochado Teixeira e a Renata de Lima Rodrigues. Então uma leitura que eu recomendo, não só
aos operadores do direito de família, mas também aos estudantes e aqueles que se interessam pelo tema. Uma ótima indicação. E um outro livro que eu achei bem interessante, que eu li recentemente, é Anticâncer, Prevenir e Vencer usando as defesas naturais, as nossas defesas naturais. É do Davi Servan Schreiber. É um livro de um médico americano em que ele foi acometido de câncer, descobriu por acaso um câncer, um tumor no cérebro, e ele então, a partir de então, ele desenvolveu pesquisas, e já tem 17 anos que ele está curado, né? Ele já está convivendo com isso, já há 7 anos curado da doença, e ele vem mostrar para a gente como que nós podemos ajudar o nosso organismo a produzir defesas contra uma doença tão grave. Ele aponta aqui, entre outros fatos, que 1 em cada 4 pessoas do mundo vai desenvolver o câncer, não obstante as outras 3 também terem o câncer. Então é uma doença que acomete todo mundo, porque todas as células vivas vão ser passíveis de ser transformadas em tumor, e apesar disso, 3 vão se defender, o próprio organismo se defende. Então ele traz aqui dicas de como nós podemos ajudar nosso organismo a produzir essas defesas. Interessante, ou seja, a doença está dentro de você, assim como o próprio remédio, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Doutor Marcos Antônio, agora voltando à questão da infidelidade virtual, gostaria de saber se o senhor já julgou algum caso semelhante. Sim, na verdade a gente já jogamos casos semelhantes, mas o motivo da infidelidade conjugal não foi levado adiante porque nós conseguimos que aquele casal superasse essa questão e transformasse aquele divórcio que aparentemente era inicialmente litigioso em um divórcio consensual, mostrando para os cônjuges que aquele fato, aquela causa, aquele relacionamento extraconjugal, ele não foi o determinante. O relacionamento já havia se desgastado, já estava praticamente rompido antes, e aquilo foi apenas, tão somente o culminar do fim do relacionamento, o fim do amor. Então nós conseguimos fazer com que aquele fato, que inicialmente era grave, né, de uma conduta de um imputado a outro, fosse pormenorizado por eles. Eu gostaria que o senhor avaliasse também os efeitos da infidelidade, ou não da infidelidade, de outros efeitos sobre o relacionamento entre homem e mulher, a partir dessas mudanças da própria sociedade. A mulher trabalhando fora, às vezes ganhando mais do que o próprio marido. Como é que isso tem repercutido na família, positivamente ou negativamente? Infelizmente, a gente tem no Brasil aquela cultura machista em que o homem é o provedor, o homem é que é o caçador, né? Isso vem lá do Homo sapiens, o homem é o caçador, provendo as necessidades familiares. Hoje a gente sabe que isso já caiu por terra e a sociedade tem que evoluir nesse sentido, no sentido de que a mulher hoje ela é uma ajudadora do marido. E o casamento ele vai bem, vai melhor ainda quando há essa união, essa comunhão de interesses, o marido e a mulher ajudando para que aquela família possa então ter melhores condições de vida. A gente brinca sempre que não é dividindo a miséria, mas somando que se consegue um resultado melhor. E isso, infelizmente, alguns homens ainda estão com aquele pensamento arcaico e não conseguem assimilar isso. E esses, infelizmente, não vão conseguir levar um relacionamento a termo. Esses querem aquela mulher dona de casa, cuidando da família e dos filhos. Infelizmente, esses relacionamentos acabam por si só, naturalmente, porque esse próprio homem que quer uma mulher desse jeito, ele vai buscar lá fora algo que ele não tem em casa. E, infelizmente, alguém tem atribuído não só ao machismo, ao alcoolismo, mas também a esse fator dessa mudança socioeconômica aí, o aumento da violência doméstica do homem para com a mulher. Sem dúvida, é o homem não aceitando essa emancipação feminina, que é, no ponto de vista moderno, o ideal, que as mulheres sejam emancipadas, que as mulheres tenham capacidade de sobreviver fora do relacionamento, inclusive. Nós, homens, temos que ter essa convicção, né, de que nós temos hoje que conviver com isso. Uma mulher que às vezes ganha muito mais do que o homem, uma mulher que às vezes tem uma capacidade intelectual maior que o homem, e a gente não pode nunca se menosprezar, nunca se sentir diminuído com isso. Mas ter em mente aquela ideia de que a mulher é uma ajudadora, uma cônjuge, uma companheira, uma consorte, que o objetivo do casamento é que ele seja, então, de crescimento e não de diminuição de um dos lados. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Marcos Antônio Ferreira, que é titular da vara, segunda vara de família, está com marca de Montes Claros, no norte de Minas. E falamos aí sobre o crescente aumento de ações judiciais de marido e mulher por conta da infidelidade conjugal. Doutor Marcos, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.